Esse povo que entende que está mais perto de Deus, mais cheio de Deus, porque vive dentro de igreja, cumprindo a devoção, sacrifício, obrigação, ritual, mando. Aí Jesus vai dizer, estão longe de mim, estão longe, longe, longe de mim. Por que estão longe? Porque estão sem entendimento de Deus. Porque estão vivendo uma vida com Deus anátema, dentro dos preceitos dos homens, e não pelo simples princípio que Deus mostra para a gente viver. Não estão observando os princípios de Deus, estão guardando os princípios que estabelecem suas igrejas, seja ela qual for, porque o cara que está na Assembleia, ele vive dentro do padrão da Assembleia. O cara que está na Batista, ele vive dentro do padrão da Batista. O cara que está na Presbiteriana, ele vive dentro do padrão da Presbiteriana. O que está na congregação cristã do Brasil, está vivendo dentro do padrão da CCB, Congregação Cristã do Brasil. O cara que está dentro da congregação Deus é Amor, ele vai viver no padrão da Deus é Amor, que os homens nem bigode podem ter. Tem que raspar bigode para estar lá em cima no púlpito. A mulher não pode cortar cabelo. A mulher não pode usar um brinco, não pode botar uma maquiagem, porque dizem que vai para o inferno. Esse é o padrão da religião. Esse é o juízo da religião das igrejas. Esse é o juízo que os homens estabelecem. Não é o juízo de Deus. Esse não é o padrão de Deus. Esse não é o padrão de santidade que Deus pede para a gente ter, para poder estar com Ele. Quando a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, não é essa santificação de vida de igreja, essa coisa maldita, que tem levado muitos para o inferno com todo usos e costume. Está entendendo isso? O padrão que Deus quer que nós vivamos como um cristão, não como crente de igreja, o padrão que Deus quer que nós vivamos como cristão, discípulo de Cristo, é o que Cristo ensinou, é a palavra, é o princípio, é o meio que Cristo nos ensinou, é por onde a gente é salvo, por onde a gente tem a santidade, por onde a gente tem comunhão com Deus, por onde a gente tem a vida com Deus, por onde a gente é aceito por Deus, por onde a gente serve a Deus, por onde a gente está em Deus. Não é por dentro de igreja, religião, usos e costumes, formalidade, não. Se Jesus viesse hoje, ele dizia a mesma coisa para esse povo religioso. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, porque em vão me adoram. É uma vida em vão, é sacrifício de tolo, é busca por Deus onde não encontra Deus. É uma ideia de que estão vivos, estando mortos, vivendo maldição, anátema, vivendo uma vida presa, escravizada, privado da verdade. Porque a visão deles não está na verdade, não está em Jesus, não está na doutrina de Cristo. A visão deles está na igreja, está no pastor, está no que a igreja determina, no sistema religioso. A visão deles está na vida de igreja, a vida religiosa, usos e costumes, forma de se vestir, a devoção, a prática, os compromissos, os trabalhos de igreja. É onde está a vida deles, que ele entende que essa é a vida com Deus. Meus irmãos, Jesus ele foi numa figueira bonita, bem florida, as flores, as folhas verdes. A figueira estava bonita, parecendo que tinha muitos frutos, verdosas folhas. Quando Jesus procura um fruto dentro dela, não encontra um. A figueira secou e pereceu. O que é que a gente aprende com isso? O que foi que Jesus quis ensinar dentro desse exemplo? Você tem que aprender isso, meu amado. Jesus estava falando isso dos fariseus, que eram aparentemente santos, viviam uma formalidade que impressionava os homens, que viviam parecendo que eram os mais santos, mais de Deus. Foi os que mais foram reprovados. Jesus chega a chamá-los de sepulcro caiado, porque eles se denominavam os mais de Deus, os mais puros, os judeus. Os fariseus eram uma classe de grupo religioso que se denominava o mais puro, onde ele condenava os demais, tornando-o impuro, dizia que era maldito, que era impuro, pecador, amaldiçoado. Eles se sentiam mais puro, mais santo. E Jesus vem reprovando principalmente esta classe de religiosos hipócritas. Eu falo com indignação porque hoje a maioria dos religiosos dentro de igreja estão vivendo o mesmo comportamento dos fariseus do tempo de Jesus. Jesus vai reprovar, Jesus vai chamar aquele povo de sepulcro caiado, porque eles queriam o quê? Impressionar os homens, viver a aparência, andar na formalidade, todos bonitos, se vestiam todo adequado para buscar a impressão dos homens, eles queriam a glória dos homens, eles não estavam preocupados em uma vida sincera, verdadeira com Deus, no seu interior, a ponto de Jesus dizer, o que contamina o homem não é o que está fora, é o que sai de dentro para fora.
Eles se preocupavam mais com as tradições, com as, formalidade dos usos e costumes, tem que lavar o prato, não pode fazer assim, não pode isso, não pode usar isso, não pode usar aquilo. A preocupação deles é mais nesse propósito, é mais com os usos e costumes, é mais com a formalidade religiosa. Eles não estão preocupados em analisar o interior deles, que está sujo, podre, aonde Deus está reprovando. Estão pensando que vai impressionar Deus com a vida religiosa? Com os usos e costumes, com as vestes? Não, porque não é esse o princípio do juízo de Deus. Deus não vai julgar ninguém pelo comer, pelo vestir, nem pelo beber. Deus não vai julgar ninguém pela religião que está. Deus não vai julgar ninguém por esses princípios, por esses preceitos que os homens estabelecem. Jesus reprovou os fariseus. Se ele viesse hoje, se ele estivesse hoje aqui entre nós nesse mundo presente, ele reprovava, pior do que ele reprovou os fariseus. Ele reprovava 99% deste grupo de religioso evangélico. Estava reprovado. Cuidado. Busque conhecer o que Deus quer de nós. Busque viver nos princípios de Deus. Busque viver uma vida livre em Cristo. Não uma vida presa dentro da igreja. Nos usos e costumes, nas ordenanças, nas obrigações, proibições, nos trabalhos, nas tarefas. O povo está preso, escravo dentro da igreja. São negócios dos homens das igrejas. O povo vive sua vida maldita dentro da igreja. Todos que estão vivendo dentro da igreja, que não estão vivendo dentro do princípio de Deus, estão em maldição. Com toda a sua vestes, com todo o seu trabalho de devoção de igreja, com toda a sua vida obediente ao pastor. Obediência a toda a liderança, não é só pastor. Obediência a toda a liderança. Agora, ser prudente para seguir e viver fiel não é a doutrina de pastor nem de igreja. É a doutrina de Cristo. É seguir a Cristo. É estar com a tua vida firmada em Cristo. Não é ensino nem igreja de pastor nenhum. Amém? Então, trouxe essa instrução aqui, orientação para abrir seus olhos, meu irmão. Você que é religioso, entenda qual é o princípio que você está guardando, como se fosse de uma vida com Deus. Você está sendo conduzido nos preceitos de quem? Qual é a direção que está te conduzindo? É a de Cristo ou é da igreja do pastor? Você está colocando sua vida de temor, de santidade, de busca de Deus, por onde? Pelos mandamentos dos homens, dentro das igrejas, ou de Deus, por Cristo, na sua palavra? Então, cuidado, não julgue ninguém. Não julgue ninguém, o juízo não é nosso. Nós não estamos aptos para julgar a ponto de definir quem é de Deus e quem não é. Quem vai para o céu ou para o inferno. Nós temos que pregar o que a palavra diz. E a palavra não diz em canto nenhum que se alguém se maquiar, deixa de perder a comunhão com Deus. A palavra não diz em canto nenhum que se alguém cortar o cabelo, se uma mulher cortar o cabelo, vai para o inferno. A palavra não diz em canto nenhum que tem que andar assim, desse jeito, daquele outro, como diz a religião, para ser de Deus. A palavra não diz isso. Quem diz isso, quem ensina isso, é as religiões. Cuidado. Cuidado você, que está dentro desse caminho maldito, em maldição, julgando os outros. Você está mais julgado do que eles. Quando tu julga os outros, tu se condena a si mesmo. Então, aprenda uma coisa. Viver em Cristo, na graça de Cristo, e andar com misericórdia para os outros. Para que os outros também conheçam a Cristo. Para que sejam libertos. Tá bom? Deus abençoe a todos. Aqui quem fala é esse que você está acostumado a ouvir, com palavras que são amargas, com doutrinas que corrigem e repreendem, que não é agradável a muitos, mas essa é a verdade que pode te libertar. Meu compromisso é esse, com o reino de Deus, não com o reino de igreja alguma onde eu estou, com o reino de Deus, pregar a verdade do evangelho para agradar a Deus. Não pregar conceito de homens para agradar, viver dentro da conveniência, no grupo dos homens. Amém? E eu tenho comunhão com quem está em Cristo, na palavra. Não é com quem é de igreja A, B ou C. Não sou mais. Eu me excluí do sistema religioso evangélico. Porque agora eu conheci a verdade. Não sou discípulo mais de nenhuma igreja evangélica, nem de nenhum líder. Sou discípulo de Cristo. Por isso eu me denomino cristão, não mais evangélico. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.